Bora falar sobre o TDAH e DDA, gente. Isso é um fator cognitivo, né? Então, algumas pessoas têm esse tipo de disfunção, ou que de repente vai super acelerar o pensamento da pessoa, ou que de repente vai fazer com que a pessoa fique ali literalmente no mundo da lua. E isso é uma coisa completamente errada. Meu Deus, vamos romantizar. Quando eu falo sobre a gente não romantizar, é porque tem DDA, por isso que não dá conta de finalizar nada. Não é sobre isso, é sobre a gente parar, olhar para essa questão e falar, peraí, eu posso fazer alguma coisa diferente a partir de agora, né? Porque até então, a gente percebe o quê, pessoal? A gente percebe que vamos nos desfocando. Eu tô falando vamos nos desfocando porque eu sou assim e provavelmente tem alguém aqui que pode ter o TDAH ou o DDA. Então, às vezes, acontece de eu pensar em alguma coisa e de repente eu me esquecer. E isso não é por mal, né? Mas eu sei que eu preciso sempre da minha agenda, sempre anotar alguma coisa, porque é comum isso fazer parte de mim, entendeu? Então, eu sempre me policio. Então, o que é importante? Nós começarmos a pontuar isso para todas as pessoas que têm o TDAH e o DDA, para que possam pontuar tarefas curtas, tarefas mínimas, tá? Muitas pessoas falam, mas é que tem que tomar remédio, a pessoa tem que não sei o que, senão ela não consegue. Gente, tem pessoas que realmente vai dar super certo o medicamento, mas tem pessoas que não, tá? Eu não sou contra medicamento, assim como muitos aqui já sabem. Eu sei que os medicamentos, eles estão aqui a serviço e a favor também do nosso corpo, do nosso organismo, porque não seria à toa, né, que eles seriam criados, mas de certa forma, pra mim, na minha experiência, não deu certo. Tava me fazendo mal, tá? Tava me fazendo mal, mas por quê? Porque eu tava literalmente vivendo igual um zumbi. Essa é a minha realidade. Pode ser que não seja a realidade de outras pessoas. Tem pessoas que falam assim, Pri, eu comecei a tomar o medicamento e foi maravilhoso, sabe? Eu comecei a sentir estado de presença, meus pensamentos, eles desaceleraram. Então, olha que bacana. Então, cada pessoa vai encontrar um caminho que será mais leve para si mesmo, entendeu? Agora, lembrando que nós sempre levaremos em consideração os 3 pilares da nossa vida, corpo, mente e alma. Certo? E aqui dentro das constelações sistêmicas nós observaremos o quê? O nosso campo sistêmico, que é onde nossa alma está servindo, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente não sabe racionalmente os motivos que nos levam a tomar certo tipo de comportamentos, não é mesmo? Quando se trata de campo sistêmico, nós precisamos compreender que esse campo é um campo fenomenológico de energia, tá? É uma consciência que faz parte da nossa própria ancestralidade. Às vezes nós somos tomados por esse campo de informações da nossa ancestralidade, onde nós começamos a seguir caminhos que de repente não são nossos, tá? Então, por exemplo, às vezes uma questão que alguém lá do passado, ou a mãe ou o pai, eles não finalizaram um ciclo, ou eles passaram por algum sentimento doloroso, isso acabou impactando dentro desse campo sistêmico, esse campo de informações do qual nós estamos inseridos, e isso acabou se tornando um trauma, e que lá dentro da alma, os filhos começam a perceber que aconteceu alguma coisa, e que eles começam a repetir um certo padrão comportamental. Entendeu? Então, dentro do campo sistêmico, existem também essas ordens do amor, que são as leis sistêmicas, que foram trazidas à nossa luz da consciência pelo Bert Hellinger. E essas ordens do amor é hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Se uma dessas 3 ordens que estão fazendo parte desse campo sistêmico são rompidas, são desrespeitadas, começam os conflitos dentro das famílias, começam as dificuldades na vida. De repente nem é somente na família, de repente é dentro do trabalho, de repente é dentro do relacionamento amoroso, entendeu? Então, é só para vocês estarem a par da situação, mas se acaso vocês não assistiram a live de ontem, eu sugiro que vocês assistam para que vocês possam compreender melhor sobre o campo, tá bom? Então, o que está por trás?
O que acontece que o TDAH ou o DDA não está conseguindo seguir adiante na vida? Cada um de nós, quando nascemos dentro de um campo sistêmico, nós temos uma função. Você não nasceu à toa nessa família, você não nasceu à toa dessa mãe e desse pai. Existem situações que você precisa aprender para que você possa evoluir, para que o seu campo sistêmico ele possa se refinar. Lembra que nós estamos aqui no planeta Terra para nossa própria evolução, seja a nossa evolução cognitiva, quanto também a nossa evolução de espírito, da nossa alma. E se em algum ponto a gente deixa de evoluir dentro disso, é como se nós nos sentíssemos assim, meu Deus, eu sou inútil aqui no planeta Terra, não é verdade? Porque a nossa alma já sente essa necessidade muito genuína de servir o outro. Então, quando nós viemos para o nosso campo sistêmico, nós já chegamos como um próprio desejo do nosso clã sistêmico para que possamos fazer diferente e refinar essas histórias que aconteceram no passado, entendeu? Então, nós buscaremos sempre reparar as dores, reparar as dificuldades de tudo que aconteceu no nosso histórico familiar, para, a partir de agora, seguirmos a partir de uma nova perspectiva. Porque aquilo que aconteceu no passado deve ficar no passado. E nós precisamos nos responsabilizar a partir de nós, a partir de toda a consciência, de todo o conhecimento que nós temos, para conseguirmos fazer diferente daquilo que foi. Então, quando nós somos inseridos dentro do campo sistêmico, nós perceberemos... Peraí, deixa eu pôr aqui, faz conta que daqui somos nós, né? Entramos no campo sistêmico, que tá todo mundo aqui, toda a família, toda a ancestralidade. Então, existem funções dentro do nosso campo que são reparadoras. O que são essas funções reparadoras? O nosso campo sistêmico, ele vai se reorganizar sozinho. Ele é reorganizável. Então, por exemplo, um exemplo, só para você entender. Vamos supor que você chegou aqui nessa família. Um exemplo, você é homem, chegou nessa família e aqui de repente faltou alguém do histórico familiar, faltou um pai. Então, de uma forma inconsciente, você como um homem, você pensa, gente, faltou um pai, peraí. Se faltou um pai e eu estou nesse campo sistêmico, alguém precisa suprir esse lugar de quem está faltando. Então, a nossa alma, ela vai nos mostrar uma necessidade. Então, deixa eu colocar uma bolinha aqui, como se fosse esse lugar vazio. Mas por que faltou um pai? De repente, é porque um pai morreu muito cedo, ou de repente ele foi para uma guerra e nunca mais voltou. De repente, ele foi embora com outra família e deixou essa família aqui. Então, houve um histórico registrado nesse campo sistêmico. E a sua própria alma busca encontrar quem são essas pessoas para que você possa assumir esse lugar, entendeu? Ok, mas Pri, o que isso tem a ver com o TDAH ou com o DDA? Dessa mesma forma que a gente vem para assumir funções, para finalizar ciclos. Então respira fundo, gente. Finalizar ciclos. E geralmente essas finalizações de ciclos estão muito alinhadas com aquilo que vai gerar uma profissão na vida de alguém. Então essas pessoas começam, por isso que tem muitos TDAHs, tem muitos DDAs, que eles começam a ter muitas facilidades. Não quer dizer que eles não gostem de algo específico. Significa que, de repente, aquilo que você está demonstrando para eles não dá tanto interesse para eles. Entendeu? Só que eles têm outras habilidades. Então, eles não seguem uma estrutura, digamos assim, que tem que ser daquela forma. Conseguiu compreender? Então, por exemplo, às vezes um TDAH ou um DDA não vai conseguir aprender de uma forma como ensinam dentro das escolas.
porque o sistema está de uma forma, deve seguir daquele jeito, então de repente aquilo não está gerando mais interesse nele. Mas coloca eles para fazerem outras atividades do interesse. De repente eles gostam de um tipo de livro, então eles vão aumentar o hiperfoco ali e vão continuar, porque aquilo alimenta a alma deles. Porque aquilo faz com que eles se sintam extremamente felizes. Entenderam? Então, de uma forma inconsciente, eles começam a fazer o quê? Eles vão assumindo lugares e mostrando também dons de pessoas do campo sistêmico que não foram vistas. Então, por exemplo, muitas pessoas não puderam expressar. Elas não puderam expressar, às vezes, seus sentimentos. Elas não puderam expressar a sua criatividade. Elas não puderam expressar de uma forma genuína um dom, do que talentos que vieram sendo refinados ao longo dos anos até chegar em você. Então é provável que você tenha alguma facilidade, assim como de repente o seu pai teve, ou a sua avó teve, ou que de repente um bisavô teve, e você traz isso também. Pri, pode ser os abortados? Pode ser também. Então a gente, e agora, eles não conseguem seguir adiante, eles vão assumindo funções de outras pessoas que faltaram dentro de um campo sistêmico. Sobre os abortados, pode estar relacionado? Pode estar relacionado sim, porque de repente a pessoa ou a criança em si, eu tô tirando por base também sobre mim. Às vezes eu ficava no mundo da lua e nem parecia que eu tava no planeta Terra, sabe? Umas coisas assim. Então, era como se eu estivesse olhando para um vazio. Olha aqui, que foram abortadas do campo sistêmico. Então, pode sim, pode ser tanto essa parte da genialidade das pessoas, de um clã familiar, que não puderam expressar, que não puderam mostrar o quanto que eles eram realmente bons naquilo que eles faziam e tiveram que entrar num sistema muito enrijecido, muito duro, né? Então, chegará outras pessoas que quererão assumir as funções e os dons e talentos de todos aqueles do passado. Por isso que tem muitos que falam assim, gente, ele não termina nada do que ele começa. Nossa, mas né, ele tá deixando tudo para de última hora. Mas o que isso significa? Que primeiro, ele tá mostrando todos esses pontos, né, dos dons e talentos dessas pessoas, porque ele vai mostrar um monte de potencialidades, né, de criatividade, e ao mesmo tempo estarão mostrando pessoas que não foram vistas dentro desse campo sistêmico. Como se diz, acolhendo também os abortados, tá? Eu sempre fiquei viajando no vazio, tá vendo? Então, assim, tá muito relacionado a todas essas questões. Por isso que é muitíssimo importante a gente não negligenciar o nosso campo sistêmico. Porque todas as pessoas que trazem, né, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou não, sem a hiperatividade, estão demonstrando a todo momento essas pessoas que tiveram ânsia de mostrar algo. Elas tiveram ânsia de conseguir colocar em prática um projeto que de repente não conseguiram. Então, de repente, está ali vinculado numa lealdade. Uma lealdade invisível, seguindo passos dessas pessoas aonde não completaram ciclos. Então as pessoas começam a pular, né? Pula aqui, vai ali, tem interesse em outra coisa e não consegue se encontrar, digamos assim, dentro de um lugar em específico. Seja de uma profissão, seja dentro de um estudo, entendeu? Porque gosta de tudo, ama tudo, entende? Então, por exemplo, hoje eu utilizo tudo de uma forma estratégica para mim. Eu sei que o meu hiperfoco, ele vem quando eu olho uma coisa que eu gosto muito. Então, eu utilizei todos esses recursos a meu favor para que pudessem contribuir tanto na minha evolução quanto ser humano, mas também para dentro dos meus estudos, daquilo que eu ensino. Então, precisa estar dentro disso. Se não estiver dentro disso, pra mim não faz sentido. O pessoal da minha equipe até dá risada, porque tem vezes que uma vez a gente sentou pra ouvir como que funcionava um equipamento assim, super top,
sabe? Um equipamento super legal pra deixar tudo estruturado, sabe? Tudo certinho, gente, só que era tanto botão que eu parei, eu fiquei assim, ó. Sabe? Gente, eu literalmente boiei ali. E o povo tava que ria de mim, né? Aí teve um dos colaboradores que tirou uma foto, tirou um print e falou assim, ô Pri, você tá entendendo alguma coisa? Eu escrevi bolhufas. Mas o que significa? Não é que eu não tenho interesse, eu acho legal. Só que assim, não é uma coisa que o meu foco vai ficar ali, vai expandir, eu vou mergulhar e destrinchar aquilo. Entendeu? E dessa mesma forma, tem outras pessoas que são estilo eu, mas que elas vão ter um hiperfoco justamente para essa parte, né? Então é isso que a gente precisa sempre compreender. Deixa eu ver aqui. O lado do pai, a força do pai, exato. Então, assim, também. Então, nós vamos sempre buscar quem foram essas pessoas que tiveram que esconder a sua genialidade, que não puderam mostrar aquilo que elas realmente eram, ou que tiveram que esconder os seus dons e talentos. Nós vamos buscar quem foram essas pessoas que não foram reconhecidas pelos seus dons e talentos. Quem foram cadê esse pai, né, que faltou ali na vida do filho para dar uma direção na vida dele? Nós vamos buscar isso dentro de uma árvore genealógica, dentro do campo sistêmico. Por quê? Dentro do campo sistêmico nós temos essa possibilidade de acolher essas pessoas em idade com muito mais harmonia. Porque, querendo ou não, é como se eles tivessem uma ansiedade, né? Todos que são TDA. Não sei se eu tenho TDAH. Então, só que nesse caso, para vocês terem certeza, gente, é só indo num médico, né? É um médico competente para isso. Então, é importante, se acaso você fala, não, Pri, eu sempre ouço alguma coisa sobre isso e eu queria saber se eu tenho. Então, vai no médico capacitado para isso, porque eu não diagnostico nada. Nenhum terapeuta MOS também diagnostica nada, sabe? A gente só ajuda a encontrar ali o caminho do que está desencadeando um problema na vida da pessoa, tá? Deixa eu ver aqui, eu sempre fui alvo de comparações. Seu primo fez... prazer, né? Bem-vinda, eu também. Todo mundo sempre me comparou muito. Então, assim, a minha infância inteira todo mundo falava, lá, as suas irmãs fazem. Você não faz. Olha lá, sua irmã tem deficiência auditiva, ela conseguiu tirar nota alta, você não conseguiu. E eu pensava, gente, eu sou muito burra, sabe? Mas estava querendo colocar eu para fazer uma coisa que não era o que fazia meu coração vibrar, entendeu? TDAH tem que ser diagnosticado por um profissional da área, gente. Exatamente, Nájila, é isso mesmo. Psiquiatra, etc. Eu saio do foco facilmente, mesmo tendo interesse. Então, aí nesses casos, você precisa compreender quais são os ganhos que você tem, né? Se você conseguir focar em alguma coisa, ganhos a longo prazo. E a gente precisa aprender a dar tempo para nossa alma se movimentar. Porque enquanto a gente não dá esse tempo para nossa alma, as coisas não fluem mesmo. Porque a gente está muito ligado no racional, entendeu? Então a gente alimenta como uma semente dentro do nosso coração, um pouquinho a cada dia. Até hoje eu sou comparada. Então, aí se você começa a entrar nesse jogo de comparação, você deixa de ser quem você realmente é, para você ficar aí por conta de querer mostrar para as outras pessoas o quanto você é importante. E outra coisa interessante, sabe, gente? Quando a gente entra nesse espaço de comparação, na realidade a gente busca mostrar para as pessoas da nossa família que a gente não veio, a gente quer fazer as coisas valerem a pena, sabe? Tipo, a minha vida tá aqui, não é à toa, sabe? Então vai de repente buscar aprovação a todo momento, fazer tudo da forma que as pessoas estão pedindo, só que mesmo assim sai tudo errado no meio do caminho. Mas o que é importante? É vocês sempre voltarem pro eixo de vocês. Então, vocês que são terapeutas, ajudem o cliente de vocês a identificar quem são essas pessoas, acolham essas pessoas dentro do campo sistêmico dele. E automaticamente, esse próprio cliente, ele vai se sentir em paz dentro do coração dele, dentro da essência dele. E aí ele consegue fazer algo de bom com tudo isso. Faz sentido? Pri, por achar que eu era burra, eu me afastava das pessoas. Então, olha isso, gente. Imagina. É porque, assim, às vezes buscam, né, ensinar de uma forma muito enrijecida,
E isso pode dificultar a aprendizagem. Cada pessoa aprende de uma forma, entendeu? Ninguém compreende o TDAH, não, ninguém compreende, né? Mas o bom é que assim, hoje nós temos várias formas para que a gente possa fazer diferente. Então, o que está por trás disso tudo? Quem são essas pessoas que eles buscam trazer para dentro de um campo sistêmico, para mostrar para todo mundo, né, a importância dessas pessoas? De repente é o próprio pai ou a própria mãe, ou de repente são os avós, ou de repente as outras pessoas que não tiveram capacidade de aprendizagem. A gente precisa sempre ampliar o nosso olhar, porque existem inúmeros fatores que podem desencadear dentro de cada sistema familiar. Uma outra coisa importante de eu ressaltar aqui, eu já tinha feito uma live de TDAH, né, e DDA, e teve uma pessoa que falou assim: Pri, eu vi que você falou uma frase muito bacana, mas falando sobre os 12, né? Quem são esses 12 que você tá mostrando? Eu quero saber quem são esses 12. O que são esses 12? Gente, isso foi apenas uma metáfora. Não significa que são 12 pessoas de um campo sistêmico. De repente pode ser apenas uma pessoa, de repente está demonstrando 3 pessoas. Um TDAH ou um DDA, ele pode mostrar 2, 3 pessoas que não conseguiram mostrar ali suas habilidades, não conseguiram mostrar os seus dons, entendeu? Então é isso, pessoal. Conseguiram compreender? Um TDAH ou um DDA, eles sempre vão demonstrar quem foram essas pessoas que não foram vistas, quem foram essas pessoas que ficaram literalmente assim no ar, não puderam mostrar, tiveram que esconder, sabe? Pessoas que de repente foram abortadas, crianças, bebês abortados. Então vão sempre mostrar, dependendo de onde que ele olha, dependendo de onde que ele está querendo mostrar algo, né? Depende de qual seja o foco. Porque assim como a gente sabe, existem inúmeras funções que nós assumimos, né? De repente é uma função de aprendizagem, de repente é uma função de trabalho para executar sua profissão, entendeu? Todos nós sofremos. Gente, eu não sofro mais, não sofro. Quem sofre são os outros. Eu não sofro, não. Eu já sofri com DDA, você tá doido? Nossa, hoje em dia eu não sofro mais, gente. Para com isso. É isso que eu tô falando. A gente não tem que romantizar isso, não. Nem falar, ai, nós vamos sofrer. Não, gente, não, vamos fazer algo de bom. Peraí. Eu não sou bom nisso daqui, eu vou buscar uma coisa que eu sou boa e eu vou utilizar tudo isso a meu favor. Sabe?